Boa tarde. Apresentação da verificação de aprendizagem número 1 e 2 da disciplina Direito do Consumidor, sétimo período, curso de Direito da Faculdade FAMIC. Meu nome é Saulo Eustáquio Lopes Cassimiro. Nosso trabalho foi feito em dupla por mim e pelo aluno Arlen Anselmo Neto. O presente trabalho ele consiste na gravação de um vídeo explicando o conceito de consumidor e por equiparação e também quais são as teorias existentes e citando os exemplos. Bom, vamos lá. Através do estudo da disciplina, a gente consegue identificar que o conceito de consumidor através do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que ele traz que consumidor é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ainda tem que no parágrafo único diz que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Através da leitura desse artigo, é possível a gente extrair que tem 3 características que são requisitos aí para que seja identificado o consumidor. Ele tem que ser pessoa física ou jurídica, que adquire o produto ou serviço e também como destinatário final. Então esses são os 3 requisitos aí que são necessários para que seja caracterizado aí como consumidor. Daí temos as teorias que explicam aí o que é o consumidor. Primeiramente, a teoria finalista, subjetiva. Para essa teoria, o consumidor ele deve ser o destinatário final, fático e econômico do produto ou serviço. E o que vem a ser destinatário fático? O produto ou serviço não é passado para mais ninguém depois. Então isso aí é o destinatário final fático. E o destinatário final econômico, o produto ou serviço não são utilizados com o fim de lucrar, repassar ou transmitir de forma onerosa a terceiros. Razão pelo qual é tido como subjetiva. Por exemplo, o produto não é passado adiante com o intuito de fazer lucro, em que pese em situação isolada, seu primeiro adquirente pode vir a vendê-lo e cobrar por isso. Então, sendo assim, só poderia ser consumidor quem adquirir o produto ou serviço para atingir uma finalidade pessoal. Ele não poderia estar empregando nenhuma no desenvolvimento de outra atividade, na incrementação de alguma atividade profissional em que ele pudesse obter lucro. Através do estudo da disciplina, quando se utiliza o serviço ou produto com interesse de melhorar seu próprio produto, ele está agindo como intermediário e não como consumidor final. E um exemplo é um médico que adquire, por exemplo, um estetoscópio para usar em seu consultório. Nessa hipótese, não haverá relação de consumo, pois o médico, em que pese seu destinatário final fático, ele vai estar utilizando o estetoscópio para o exercício da sua profissão. Logo, então, ele vai estar empregando no desenvolvimento da sua atividade negocial. Então, nós podemos dizer que, através do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que nos traz, em regra, a teoria finalista, inclusive, esse é o entendimento do STJ, que, por sua vez, afirma que o artigo 2º ele deve ser interpretado de forma restritiva e deve ser considerado destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Segunda teoria aí é a teoria maximalista. Para essa teoria, basta que o consumidor ele retire do mercado de consumo o produto, sendo ele o destinatário final fático aí do bem ou serviço, encerrando objetivamente a cadeia produtiva. Então, o que essa teoria quer dizer? Ela quer dizer que pouco importa se ele é o destinatário econômico ou se ele não se busca saber o que o consumidor ele vai fazer com o produto ou com o serviço. Essa teoria
ela é defendida pela doutrina minoritária e ela não é abarcada pela majoritária e nem pelos tribunais. Temos aí a terceira teoria, que é a teoria finalista, mitigada ou atenuada ou aprofundada. O que essa teoria nos traz? Ela é uma mescla das duas teorias que foram mencionadas anteriormente, e essa é a teoria que é adotada pelo STJ. Essa teoria aí, embora ela consagre o critério finalista da teoria finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência do STJ também reconhece a necessidade de situações específicas abrandar o rigor desse critério para admitir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre fornecedores e sociedades empresárias, em que mesmo a sociedade empresária utilizando os bens e serviços para suas atividades econômicas, fica evidenciado que ela apresentava vulnerabilidade frente ao fornecedor. Então, essa teoria ela consiste na possibilidade de se admitir em determinadas hipóteses, em determinadas situações, que a pessoa jurídica, mesmo sem ter adquirido o produto ou serviço como destinatária final, ela possa ser considerada ou equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade. E o que vem a ser essa vulnerabilidade? Essa vulnerabilidade ela consiste em quatro pontos. A vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade jurídica, a vulnerabilidade fática e a vulnerabilidade informacional. A primeira delas, que é a técnica, ela consiste na ausência de conhecimento que o consumidor tem acerca do produto ou serviço. É bom lembrar que a vulnerabilidade técnica ela é presumida ao consumidor não profissional. Por exemplo, uma pessoa que vem adquirir uma televisão, por exemplo. A vulnerabilidade jurídica ela pressupõe a falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico. A vulnerabilidade jurídica é presumida no caso do consumidor não profissional. A vulnerabilidade fática ela abrange situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em desigualdade aí frente ao fornecedor. E a vulnerabilidade informacional, ela trata-se de uma categoria antes enquadrada como vulnerabilidade técnica. A vulnerabilidade informacional, ela ocorre quando o consumidor ele não detém as informações suficientes para realizar o processo decisório de aquisição ou não do produto. Ou seja, o consumidor ele não tem ali as informações para que seja determinante se ele vai comprar ou se ele não vai comprar o produto. Bom, vamos agora falar sobre consumidor por equiparação. Como foi visto anteriormente, o parágrafo único do artigo 2º, que diz que equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Acrescento aí ainda o artigo 17 e o artigo 29, que nos diz aí, primeiramente, o artigo 17, para efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. E o artigo 29, para os fins desse capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas a práticas neles previstas. Então, sendo assim, dessa forma a gente entende que consumidor por equiparação são aqueles que são expostos aos efeitos decorrentes das atividades dos fornecedores no mercado, podendo ser atingido ou prejudicado por elas, não sendo um traço necessário à profissionalidade do consumidor. Então, dessa forma, podem ser consumidores por equiparação a coletividade de pessoas intervenientes na relação de consumo, todas as vítimas do fato, e pessoas vulneráveis expostas às práticas comerciais. Então é possível aí a gente, após a análise, concluir que o Código de Defesa do Consumidor ele também pode ser aplicado em relações jurídicas extracontratuais que não se originam aí de um contrato. Isso porque não apenas os consumidores
Isto porque não apenas os consumidores individuais estão abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também aqueles que são consumidores por equiparação, ainda que não tenham participado da relação jurídica original por meio da assinatura de um contrato. Essa foi a nossa apresentação aí da verificação de aprendizagem número 1 e 2 da disciplina Direitos do Consumidor. Obrigado, boa tarde.